Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja tudo tranquilo com você e com a sua família. Vamos continuar aqui o nosso assunto de eletromagnetismo 2. Finalmente nós vamos chegar no grande assunto de eletromagnetismo que são as ondas eletromagnéticas. Então vejam só, a gente já tinha definido anteriormente quem são as equações de Maxwell. Então vamos colocar aqui as equações de Maxwell na sua forma pontual, certo? Então vamos lá, quem eram as equações de Maxwell? São quatro equações. A primeira delas é a lei de Ampère. A lei de Ampère indica que o rotacional de H, ou seja, os pontos de geração de campo magnético, são as correntes de condução mais as correntes de deslocamento. Né? Essas correntes de deslocamento têm a ver com a variação da carga. Né? As correntes quando eu tenho variação na densidade ρV, né? E, portanto, variação no campo elétrico. Então, del T, em que D é, obviamente, o vetor densidade de campo elétrico relacionado através de D igual a epsilon E, em que epsilon é o meio, a permissividade elétrica do material. Beleza, essa é a primeira lei. A segunda, a lei de Faraday, que fala da indução de tensão elétrica, né? Sempre que eu tenho variação no campo magnético, então o meu rotacional de E vai ser menos a derivada temporal do vetor densidade de fluxo magnético. Beleza. Essa segunda é a lei de Faraday. A terceira, a lei de Gauss, indica que os elementos geradores de campo elétrico, ou seja, o divergente do vetor densidade de fluxo elétrico é igual à minha densidade de cargas. E por último, é a minha lei de Gauss para o magnetismo, que é o divergente do campo magnético é igual a zero. Beleza. Só que nós estamos... Essas aqui, nas equações de Maxwell, são esses postulados para qualquer situação. Então, esses postulados são, digamos assim, o caso geral. Caso geral. Só que nós estamos buscando agora a solução específica para ondas eletromagnéticas. O que isso quer dizer? Né? Que solução é essa? Ela tem que ter duas características para que seja uma onda eletromagnética. Sim, faltou aqui mencionar, né, que B, o vetor densidade de fluxo magnético, é relacionado com o vetor campo magnético por μH, certo? E μ vai ser a permeabilidade magnética do meio. Isso vocês já sabem lá de eletromagnetismo 1. Ok, então essas são as equações de Maxwell, que são caso geral para qualquer ponto no espaço e também para qualquer instante de tempo, né? Para qualquer variação no tempo, a gente consegue obter aqui essa relação. Beleza. Mas onda eletromagnética, e aqui onda é a palavra-chave, é uma coisa que se propaga, certo? Então, tem que haver um fator propagação. Vamos pensar que, imagine que eu tenho uma antena, a gente pode usar esse símbolo para antena, e em geral numa antena vai correr uma corrente, certo? A existência dessa corrente, e ela varia no tempo, faz surgir um campo magnético. Então surgirá aqui no entorno dessa corrente um campo magnético, um H, que obviamente também depende do tempo, já que a corrente depende do tempo. Se H varia com o tempo, então existirá uma variação de B em função do tempo, e portanto isso induz um campo elétrico. Se é induzido um campo elétrico, vai existir aqui, no mesmo ponto do campo magnético, um campo elétrico que a gente pode escrever... Poxa, eu fiz na mesma cor, né? Deixa eu fazer em azul para ficar diferentinho aqui. Vai existir um campo elétrico E de T. Se esse campo elétrico E de T existe nesse espaço, então existirá, obviamente, uma variação do campo D, densidade de fluxo elétrico, uma vez que E e D estão intimamente ligados. Eles são linearmente dependentes em um meio linear isotrópico. Tá? Então, se existe E, existe D, e, portanto, isso realimenta a minha equação, fazendo H variar também. Isso significa que não só próximo desta corrente, mas também distante dessa corrente, esses dois campos continuam se auto-induzindo. Distante da minha fonte geradora, eu ainda consigo detectar H e E, obviamente com outros valores, porque essa energia aqui vai se dissipando ao longo do espaço. Né? Essa energia se espalha ao longo de todo o espaço. Mas existirá, aqui distante da minha origem, H e E.
Então, para que essas ondas existam, existem dois critérios que a gente precisa aplicar nessas equações de Maxwell. Primeiro, elas são soluções de regime permanente. São soluções de regime permanente. E dois, elas são H e E vão ser avaliados no campo distante, ou seja, a gente vai estar distante dessa fonte aqui que foi emitida e, portanto, neste ponto aqui não existe densidade de cargas, então ρV é igual a zero, e também não existe correntes aqui. Certo? Ou seja, eu estou supondo que a minha antena, que é o elemento que gerou esse campo eletromagnético, está bem distante do ponto onde eu estou realmente, de fato, avaliando esse campo. Certo? Então, portanto, eu vou considerar que não existem cargas presentes aqui e que não existem correntes presentes aqui. E veja que isso é bem intuitivo, né? Imagina a situação em que você está transmitindo uma onda eletromagnética. Você tem uma torre que gera aquela onda eletromagnética, mas essa onda se propaga no ar, onde a gente nem tem densidade de cargas e nem tem densidade de correntes. Então vamos aplicar essas transformações nas equações de Maxwell. Então primeiro, vamos considerar essas duas transformações para depois a gente aplicar o regime permanente, certo? Então vamos lá. A primeira equação, que é a lei de Ampère, irá se tornar o quê? Opa! Deixa eu fazer aqui. Lei de Ampère vai se tornar o rotacional de H igual a... Aí, JC não existe. Vou representar D como epsilon é. Então, eu posso dizer que ela é epsilon derivada de E dt. Certo? Beleza. Aí, o rotacional de E. Rotacional de E, essa é a lei de Faraday, vai ser menos derivada do vetor densidade de fluxo magnético no tempo. Eu posso fazer a mesma coisa, então eu vou dizer que isso aqui é menos μ vezes H. E aqui eu estou supondo que tanto epsilon quanto μ são constantes no tempo e no espaço. Tá? E os outros dois? O divergente de D é igual a ρV, mas no espaço livre, certo? Eu vou até colocar campo distante mais espaço livre. No espaço livre, essa densidade é nula. Então, portanto, o divergente de D é igual a zero em todos os pontos. Nesse ponto, para espaço livre. Se o divergente de D é igual a zero, então, portanto, o divergente de E também é igual a zero. E o divergente de B já é sempre igual a zero. Então, essas aqui são as equações de Maxwell para o espaço livre. Então, a gente pode aqui colocar, ó, equações de Maxwell para o espaço livre. Beleza. E aí, chegamos na nossa próxima conclusão, né? Que a gente quer as equações de Maxwell para soluções de regime permanente. Então, se a gente está procurando equações de Maxwell para soluções de regime permanente, o que a gente vai fazer? Substituir aqui nestas equações essas derivadas por J-ômega. Tá? Ou seja, nós estamos fazendo a transformada do tempo para a frequência no domínio de Fourier. Então, essa derivada aqui, del D, del T, vai se tornar J-ômega-D. Portanto, quando a gente faz a transformada de Fourier, então aqui vão ser as equações de Maxwell para regime permanente. Quem são? Então, aqui, ó, essa derivada, lembre-se que essa derivada aqui é uma derivada espacial. Então, ela não sofre alteração na transformada de Fourier. A transformada de Fourier é uma transformação do tempo para o domínio da frequência. Então, as únicas derivadas que são afetadas por essa transformada são as derivadas temporais. Então, eu tenho aqui o rotacional de H
é igual a J ômega epsilon. Opa, del não. Estou transformando. J ômega epsilon E. O rotacional de E, por sua vez, vai ser menos J ômega mi H. Mi H, né? J ômega mi H. E das outras duas, elas permanecem a mesma coisa. O divergente de E, peraí que eu fiz errado aqui, o divergente de E é igual a zero e o divergente de B é igual a zero. Ok. Agora vamos fazer o seguinte, né? A gente fez aqui pela transformada de Fourier. Vou colocar aqui a transformada de Fourier. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos considerar, para a gente encontrar o caso geral, porque veja só, aqui ó, isso não está dependendo da condutividade do meio, ou seja, de JC. Como nós queremos um caso geral dessas equações de Maxwell para regime permanente, que possam ou não ser aplicados no espaço livre, a gente vai botar de volta as correntes de condução JC. Então nós vamos incluir esse termo aqui de novo. Então, incluindo esse termo em JC, o que vai surgir, né? Se a gente faz a transformada de Fourier dessa versão, a gente tem rotacional de H é igual a JC, só que pela lei de Ohm, a gente sabe que JC, a corrente de condução, é sigma E. Então a gente vai colocar aqui, ó, mais sigma E. Por que a gente vai incluir esta versão de novo, né, as correntes de novo? Porque a gente sabe que as ondas eletromagnéticas elas podem se propagar dentro ou fora de meios condutores. Tá? Então nós vamos incluir para a gente encontrar o caso geral de regime permanente dentro ou fora de condutores. Isso vai fazer sentido um pouco mais tarde quando a gente avaliar o que é que acontece com essas ondas quando sigma é igual a zero ou quando sigma é diferente de zero. Então por hora, vamos colocar ele aqui de novo. A gente pode colocar ele em evidência? Então, a forma que nós vamos usar é sigma mais J ômega epsilon vezes E. Beleza? E essa aqui é, deixa eu até colocar aqui mais explicitamente, que foi a transformada de Fourier. Beleza. Notem que agora nós temos um conjunto de 4 equações. Aliás, aqui a gente pode também substituir da mesma forma que a gente fez com E, a gente pode substituir aqui com H. Então, divergente de H é zero e ali também divergente de H é igual a zero. Beleza. Então, vejam só, nós temos 4 equações, mas essas duas aqui, a lei de Ampère-Maxwell e a lei de Faraday, são mais interessantes porque elas relacionam E e H em relações de derivadas temporais e derivadas espaciais. A gente pode usar ou pensar nessas duas equações como um sistema de equação e tentar resolver para H e resolver para E. Então, como é que a gente pode fazer? Então, digamos que eu queira substituir o rotacional de E aqui. Então, eu vou tomar o rotacional dos dois lados da lei de Ampère. Então, vamos lá. Tomando o rotacional na lei de Ampère, aliás, já vou colocar aí lei de Faraday, porque a gente vai substituir nas duas no final das contas, né? Então vamos lá. Ó, eu tenho rotacional do rotacional de H, rotacional do rotacional de H, igual a quem? Igual ao rotacional de tudo isso. Só que sigma, j, ômega e epsilon são todos constantes. Então tudo isso sai da minha derivada, que é o rotacional. Então eu vou colocar tudo para fora, sigma mais j, ômega, epsilon, vezes o rotacional de E. Ok. E a mesma coisa na lei de Faraday. Então, rotacional do rotacional de E é igual a menos j ômega mi, menos j ômega mi, rotacional de H. Agora a gente pode substituir diretamente, porque eu posso substituir a lei de Faraday aqui,
e posso substituir a lei de Ampère aqui. Então vejam que interessante. Quando a gente faz essa substituição, a gente vai obter sigma mais j ômega epsilon vezes o rotacional de E. O rotacional de E é menos j ômega mi. Então, vezes menos j ômega mi h. E na segunda, aqui, né, na lei de... substituindo aqui nesse rotacional feito sobre a lei de Faraday, isso aqui vai dar menos j ômega mi, que multiplica sigma mais j ômega epsilon vezes E. E aqui é onde nós temos um resultado bastante interessante, porque temos uma constante nas duas, né? Temos aqui o mesmo fator que multiplica cada uma dessas equações. Esses fatores aqui são iguais. Mas primeiro vamos avaliar aqui, ó, o rotacional do rotacional. Essa é uma operação bem interessante. Para isso, primeiro, vamos relembrar a definição de Laplaciano vetorial. Então, vamos pensar aqui no Laplaciano vetorial. Então, antes da gente falar sobre o Laplaciano vetorial, na verdade, para a gente definir o Laplaciano vetorial, vamos lembrar o que é o Laplaciano. O Laplaciano escalar, então vamos colocar aqui, ó, Laplaciano escalar. O Laplaciano escalar é definido como o... Tá aqui o Laplaciano. Eu estou fazendo o quê? Eu estou conectando dois campos escalares através de uma operação vetorial. Então, vamos dizer que U seja um campo escalar. Então, o que eu faço? A partir de U, eu calculo o gradiente de U. O gradiente de U vai me resultar um campo vetorial. Para que ele se torne escalar de novo, eu calculo o divergente do gradiente. Então, o Laplaciano escalar é definido como divergente do gradiente. No mundo mágico e lindo, a gente poderia definir o Laplaciano vetorial como o gradiente do divergente. Mas essa não é a definição do Laplaciano escalar, então esqueça. A gente não tem como definir o Laplaciano porque o Laplaciano é um operador que já é escalar, né? Ele é um operador escalar, apesar de ele ter um processo vetorial aqui. Então, como é que a gente vai definir o Laplaciano vetorial? A gente define que eles são os Laplacianos de cada uma das componentes. Então, o Laplaciano vetorial será o Laplaciano de cada componente do campo vetorial. Ou seja, eu vou definir o Laplaciano de um vetor como sendo o Laplaciano da sua componente em x na direção x mais o Laplaciano da componente em y vezes a y mais o Laplaciano da sua componente em z na direção z. Então agora eu consigo fazer. Porque o Laplaciano é uma operação escalar e eu estou operando o Laplaciano aqui, ó, em cima de cada uma das três componentes. E aí, a gente pode demonstrar, eu não vou fazer essa demonstração aqui, mas o Laplaciano vetorial será matematicamente igual a quem? Será matematicamente igual ao gradiente do divergente, ou seja, o gradiente do divergente de A. Veja que o divergente de A resulta no escalar e o gradiente desse escalar vai dar um vetorial. Mas, infelizmente, essa igualdade ela precisa ser ajustada. E ela é ajustada com menos o rotacional do rotacional de A.
certo? Então, essa é uma consequência matemática da nossa definição. Eu vou até colocar aqui o triângulozinho de definição. Essa é uma definição e esta definição resulta neste resultado. Então, de certa forma, a gente pode ter uma relação entre os dois laplacianos em pensar que um é o inverso do outro, né? O laplaciano escalar é o divergente do gradiente e o laplaciano vetorial é o gradiente do divergente corrigido de um pequeno fator que é o rotacional duplo de A, o rotacional do rotacional. E isso aqui, obviamente, eu posso fazer porque o rotacional resulta num campo vetorial e esse campo vetorial, por sua vez, pode ser aplicado de novo num rotacional. Então, daqui a gente chega na seguinte conclusão, que o rotacional do rotacional de um vetor qualquer vai ser igual ao seu gradiente do divergente menos o seu laplaciano. Então, a gente pode agora colocar isso na nossa equação aqui. Podemos colocar isso de volta lá nas nossas equações, né? E aí, o que vai acontecer? A gente coloca isso de novo lá nas nossas equações. Deixa eu abrir mais um. Então, vamos fazer isso substituindo. Primeiro, vamos substituir nesta lei de Ampère, que agora não é mais a lei de Ampère. Agora a gente vai chamar ela de equação de onda, mas a gente ainda não chegou lá. Vamos lá. Então, rotacional do rotacional de H, esse lado. Então, rotacional do rotacional vai ser quem? Vai ser gradiente do divergente de H, certo? Menos laplaciano de H. Esse laplaciano é o laplaciano vetorial. Igual a quem? Igual ao outro lado da equação. Então, é toda essa constante aqui. Então, menos j ômega mi, sigma mais j ômega e. Então, vamos lá. Menos j ômega mi, sigma mais j ômega epsilon, h. Beleza. E a outra equação vai ser bem semelhante também. Rotacional do rotacional de E vai ser o gradiente do divergente de E menos laplaciano de E. Isso aqui é igual a... Agora não vai ter sinal de menos, né? Aqui na segunda... Aliás, a gente tem também. Nada a ver. Tem também menos j ômega mi, sigma mais j ômega e. Então, menos j ômega mi, sigma mais j ômega epsilon vezes E. Ok. Mas vocês devem lembrar lá das nossas equações de Maxwell. Vamos voltar às equações de Maxwell para regime permanente. No espaço livre, a gente tem divergente de E igual a zero e tem divergente de H também igual a zero. Portanto, essas duas expressões aqui são nulas. Isso é ótimo, porque aí a gente chega numa versão final para as equações de onda. Veja que coisa linda! As equações de onda que definem o campo magnético e o campo elétrico em função um do outro. Então, a gente tem que o laplaciano de H vai ser igual a j ômega mi. Aliás, eu não vou nem escrever assim. Eu já vou colocar a nossa constante gama. Então, vai ser igual a um gama ao quadrado vezes h. E o laplaciano vetorial de E vai ser igual a gama ao quadrado E, onde gama vai ser igual a raiz de quem? De j ômega mi, sigma mais j ômega epsilon. A gente vai chamar esse gama de constante de propagação, certo? A gente vai chamá-lo de constante de propagação. Esta é uma constante extremamente importante. Propagação
Essa é uma constante extremamente importante dentro do eletromagnetismo, porque é esta constante que vai definir as características dessa solução. Veja que nós estamos aqui fazendo uma equação que depende somente do espaço, tá? Ela não depende do tempo. Apesar de H e E serem variáveis no tempo, esta solução aqui depende do espaço. E o meu valor de gama vai resultar quais são as frequências, né, em que esse campo harmônico acontece. Então a minha dependência com o tempo está aqui através do próprio gama, nesta transformada aqui, né, através do J ômega. Quando a gente inverte essa transformada, a gente encontra as soluções no tempo. Então isso é extremamente interessante. E essas derivadas aqui são derivadas espaciais. O Laplaciano ela é uma derivada espacial. Então esta equação aqui depende só do espaço, mas contanto que gama seja constante. E a transformada inversa de gama faz com que a gente encontre as nossas soluções no tempo. Essas são as equações de onda. Naturalmente, gama vai ter duas partes, né? A parte real e a parte imaginária. Então a gente pode escrever gama como alfa mais j beta. E por razões que vão ficar mais claras no futuro, a gente vai chamar beta de constante de fase mas vão lembrando esses nomes aí, constante de fase, e alfa nós vamos chamar de constante de atenuação. Alfa será igual a ômega raiz de mi epsilon sobre 2, que multiplica raiz de 1 mais sigma sobre ômega epsilon ao quadrado menos 1, e beta será igual a ômega raiz de mi epsilon sobre 2, que multiplica raiz de 1 mais sigma sobre ômega epsilon ao quadrado mais 1. Fechou? Fechou. Beleza, pessoal. No próximo vídeo nós vamos investigar quem são as soluções dessa equação de onda, né? Porque nós chegamos na equação de onda gloriosa, maravilhosa, belíssima. Agora a gente precisa investigar quem são as soluções da equação de onda. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Eu vou cortar para eles não ficarem muito longos, mas é isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado.